Boa noite, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja entre nós. Que nós possamos estar conectados não apenas virtualmente, mas sobretudo espiritualmente. E que possamos sintonizar com a espiritualidade amiga e amorosa da Educandária Espírita Joana d'Arc. O nosso tema de hoje será Jesus e Paulo, o inesquecível encontro de Damasco. Essa narrativa está toda baseada na grande obra Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E que essa inspiradora história possa fazer com que nos questionemos: já nos encontramos com Jesus? Ainda estamos iniciando o nosso caminho de Damasco? Se o nosso encontro já foi realizado, em que ele nos transformou? Como nos modificamos para melhor? Se ainda estamos iniciando a nossa caminhada, que a inspiração de Paulo possa nos fortalecer para que realmente possamos ser seguidores de Jesus. Vamos iniciar a narrativa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Estas foram as breves palavras de Jesus no inesquecível encontro de Damasco, que modificaram radicalmente a vida daquele que, segundo vários estudiosos, é a figura mais importante do cristianismo, depois, é claro, do próprio Mestre. E esta transformação significou também novos rumos para a doutrina nascente, não apenas pelo seu próprio exemplo de dedicação, humildade e total entrega à causa cristã, mas, sobretudo, pela enorme difusão da Boa Nova através das famosas epístolas que conhecemos através do Novo Testamento e pelas inúmeras viagens nas quais transmitiu os ensinamentos do Cristo para muito além dos limites de Jerusalém e dos judeus, sendo por isto conhecido como o apóstolo dos gentios. Mas antes de conhecermos Paulo, o convertido de Damasco, temos que saber quem era Saulo, o grande perseguidor dos cristãos. Das muitas obras escritas sobre ele, para nós espíritas é essencial a leitura da grande obra mediúnica Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e que traça não apenas uma biografia de Paulo, mas nos faz conhecer os pormenores do cristianismo primitivo, as primeiras células cristãs, como a Casa do Caminho, que, sob o carinho cuidadoso de Simão Pedro, João e Tiago, tornou-se uma referência para os futuros núcleos e um abrigo seguro para pobres, doentes, órfãos e desvalidos de toda sorte. A obra nos mostra as enormes dificuldades enfrentadas pelos primeiros cristãos, a falta de recursos materiais, a fé ardorosa com que enfrentavam as perseguições e o papel fundamental dos primeiros líderes. Como seu nome indica, Saulo nasceu em Tarso, cidade portuária importante da Ásia Menor, que, apesar de fazer parte de uma província romana, tinha o status de cidade livre, ou seja, não pagava os pesados tributos ou impostos a Roma, que naquele período dominava com seu império quase todo o mundo civilizado. O seu nascimento ocorreu na mesma época da do Cristo. Ele pertencia a uma família tradicional, seguidora do farisaísmo, segmento radical do judaísmo, que resistia aos esforços dos conquistadores romanos de impor-lhes novas crenças e novos estilos de vida.
Os fariseus se constituíam na elite espiritual do seu povo e acreditavam que um dia o mundo se renderia ao seu Deus único e à sua lei. Esta lei, que defendiam com ardor fanático, que aprendiam com afinco desde a infância, era exatamente a lei mosaica, que Saulo estudou durante muitos anos, tendo como mestre o grande Gamaliel, que também terminou seus dias na terra como seguidor de Jesus. Saulo possuía ainda a cidadania romana, normalmente obtida por grandes serviços prestados ao império. Ao que tudo indica, ele herdou esta cidadania do seu pai. Desde muito cedo, Saulo se destacou como excelente orador e profundo conhecedor da lei mosaica. Ele, assim como os demais judeus, acreditava e ansiava pela vinda do Salvador, profetizado ao longo dos séculos. E ao tomar conhecimento da vida e morte de Jesus, não poderia acreditar ser ele o Messias tão esperado. Como poderia um simples carpinteiro, cercado de pescadores e outros homens ignorantes, ser o redentor de sua raça? Como um homem tão simples e pobre, sem um grande exército disposto a lutar para impor suas ideias, poderia ser o mensageiro divino? Para enfrentar o grande poderio romano, o Salvador deveria ser um homem imponente, forte e aliado dos fariseus, defensores incansáveis do orgulho da raça judaica. Em sua fé orgulhosa e imediatista, achava que se o Nazareno fosse realmente o Salvador, Deus não teria permitido sua morte na cruz entre ladrões. Por tudo isso, é fácil entender como Saulo passou a perseguir os seguidores do caminho, como eram conhecidos os adeptos do divino carpinteiro. Só bem mais tarde, por iniciativa de Lucas, foram eles denominados cristãos. Mas, voltando ao inesquecível encontro na estrada de Damasco, o que levou Saulo àquela cidade? Em sua ira contra os cristãos, encarregou-se pessoalmente da busca e prisão de Ananias, um velho que, a seu ver, aproveitando-se da fraqueza física e emocional da sua ex-noiva Abigail, tratou de ministrar-lhe a bizarra doutrina do Nazareno, fazendo com que ela traísse o farisaísmo. E foi justamente a morte de Abigail quando ele, abrindo mão de todo o seu orgulho e vaidade, havia decidido reatar o noivado, que acirrou seu ódio contra todos os seguidores ou simpatizantes da Boa Nova, prometendo a si mesmo dedicar sua vida à perseguição dos traidores da lei mosaica. Voltando ao memorável encontro de Damasco, após a visão do mestre, Saulo caiu aos seus pés e imediatamente compreendeu que realmente Jesus era o Salvador tão esperado. Aquele choque o abalou tão profundamente que ele perdeu a visão. Neste momento, perguntou ao Nazareno: Senhor, que quereis que eu faça? Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E assim ele obedeceu, sendo curado após 3 dias nas trevas, exatamente por Ananias, aquele de quem ele jurara vingar-se. Aí nascia um novo homem, que dedicaria o resto de sua vida ao cristianismo. Porém, ainda não é neste momento que muda seu nome. Isto só ocorreria alguns anos mais tarde, por sugestão de Barnabé. Adotando o nome de Paulo, ele o faz em homenagem a um romano, que apesar das enormes diferenças em termos de comportamento e crença, foi um amigo leal, livrando, mesmo que momentaneamente, de perseguições e humilhações.
O novo homem, porém, não queria esquecer quem fora, o que fizera, pois achava fundamental redimir-se dos seus erros através de toda a dedicação às novas concepções, mesmo que isto significasse sofrimentos e humilhações, que jamais seriam comparáveis ao que o Mestre Imaculado passou para dar exemplo aos outros. Depois de inteirar-se da Boa Nova, dos trabalhos desenvolvidos pelos seguidores de Jesus, das enormes dificuldades e perseguições por eles enfrentadas, Saulo pede a Ananias que lhe fale do primeiro mártir morto sob as suas ordens. Depois das informações de Ananias sobre Estevão, Saulo passou a rememorar aqueles dias fatídicos, seu próprio encontro com Estevão, sua enorme admiração quanto à fé, o raciocínio lógico e o grande poder de oratória que aquele homem demonstrou, e sua decisão de condená-lo ao apedrejamento, pois aquele revolucionário, com todo o seu poder de convencimento, era uma ameaça aos fariseus. Lembrou-se, angustiado, da sua decisão de levar a noiva para assistir àquele mórbido espetáculo, e, por fim, a surpresa. Chegando ao recinto da lapidação, quando Estevão já agonizava, Abigail reconhece seu irmão Gesiel, condenado à escravidão por romanos inescrupulosos, que queriam apropriar-se dos poucos bens daquela família, prendendo a todos, açoitando seu velho pai até a morte, sob seu olhar impotente. Há alguns anos não tinha nenhuma notícia do irmão, pois ela mesma foi obrigada a buscar ajuda de amigos, sendo adotada por um casal bondoso, indo morar longe de Corinto, sua terra natal. Desesperada, Abigail pede para retirar seu irmão dali, no que é atendido por Saulo, que o leva a um recinto reservado, onde Gesiel, agonizante, perdoa Saulo. Este, muito chocado, não entende tamanha demonstração de bondade, mas naquele mesmo instante decide que não pode manter o compromisso com Abigail, que considera incapaz de perdoá-lo, já que aquele episódio estaria sempre presente na vida dos dois, além da impossibilidade de se envolver em matrimônio com a irmã de um cristão. Abigail promete não contar a ninguém sobre o fato daquele homem conhecido por Estevão ser o seu irmão desaparecido, nem mesmo para seus pais adotivos. Apela ainda para o amor e as esperanças de dias felizes, mas é tudo inútil. Paulo, irredutível, desfaz o compromisso. Gesiel adotara o nome de Estevão justamente para escapar da sanha romana, obedecendo à ordem do romano que o libertou do cativeiro, em agradecimento aos cuidados por ele ministrados em sua grave enfermidade, salvando sua vida. Acolhido pelos irmãos da Casa do Caminho, ali aprendeu a trabalhar pela Boa Nova. Após essas lembranças dolorosas, ele continua por algum tempo aprendendo a nova doutrina com Ananias e depois decide procurar seu antigo mestre Gamaliel, reconhecendo sua bondade e bom senso. Sai de Damasco e encontra seu velho amigo, que a esta altura, afastado de todas as suas atividades, tornou-se cristão. Aconselhado por ele e recebendo de suas mãos os escritos de Levi sobre a vida e obra de Jesus, parte para o deserto, para estudos e meditações, passando 3 anos apenas em companhia de um casal, também cristão, vivendo humildemente do seu trabalho de tecelão, arte desenvolvida na juventude. Inteiramente modificado física e espiritualmente, parte para sua missão de divulgar o Evangelho e durante os 30 anos que se seguiram, trabalhou incansavelmente pelo Cristo, sempre seguido e protegido espiritualmente por Abigail e Estevão. Sua tarefa foi duríssima,
Incompreendido pelos amigos de outrora, considerado louco por aqueles a quem nutria sentimentos de respeito e amizade, não pôde contar sequer com a compreensão da família. Ainda no início do seu apostolado, procurou seu pai em Tarso e grande decepção sofreu. O genitor, à sua chegada, abraçou-o carinhosamente, esperando que estivesse curado da sua loucura. Ao professar sua fé, Saulo experimentou a tristeza de ouvir do pai que ele havia destroçado a família. Sua mãe morrera de saudade e desgosto. Sua irmã e o marido tiveram que mudar-se para longe e ele próprio vivia sob acusações, desconfianças e humilhações. Deixou claro que não o procurasse mais. Saulo ainda apelou para seus sentimentos, dizendo necessitar de dinheiro para manter-se. O pai negou. Mas, já na rua, um velho servo o alcançou e entregou-lhe uma bolsa com dinheiro que o pai havia mandado. Da sinagoga de Damasco, foi escorraçado como traidor da lei mosaica. Em Jerusalém, onde antes sua palavra brilhava, foi hostilizado, ridicularizado e teve sua prisão decretada, precisando fugir, como se fora um criminoso. Não esmoreceu e partiu para várias cidades, sendo ouvido e compreendido principalmente pelos pobres, sofredores e excluídos. A resistência e perseguição da maior parte dos judeus era contínua. Por mais de uma vez, enfrentou o cárcere e os açoites, chegando a ser apedrejado, acusado de seduzir uma jovem noiva, só escapando da morte violenta, quando os lapidadores acreditaram que ele já havia morrido, sendo, mais uma vez, arrastado por um cristão disfarçado que afirmou jogá-lo aos abutres. Na Grécia, onde depositava grandes esperanças, dada a tradição dos pensadores e filósofos, não encontrou nenhuma ressonância aos novos ensinamentos. Em Éfeso, teve a grata satisfação de encontrar-se com Maria de Nazaré, decidindo que, a partir dos seus relatos, deveria ser escrita uma biografia do Mestre, atribuição que delega a Lucas, o grande médico e evangelista que o acompanhou durante muito tempo em suas peregrinações. Via, com preocupação e tristeza, que os próprios cristãos, aos poucos, distanciavam-se da pureza dos ensinamentos de Jesus, sofrendo a influência das velhas crenças e das tradições do judaísmo. Admirou-se quando percebeu que a própria Casa do Caminho, em Jerusalém, sob os cuidados de Tiago, estava contaminada pelos poderosos da sinagoga, sem entender de imediato que aquelas concessões visavam preservar o núcleo da perseguição farisaica. Apesar das dificuldades, Paulo perseverava em sua missão. Não foram poucas as curas e conversões, inclusive de cidadãos romanos, que lhe renderam fama e, ao mesmo tempo, acirraram as perseguições. Apesar disso, os pequenos núcleos cristãos iam crescendo em número e se espalhando geograficamente. Sem ter como atender a todos que solicitavam sua presença, Paulo inicia a tarefa de redigir as famosas epístolas, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo através da contribuição amorosa de Estevão. Isso está registrado na obra Paulo e Estevão. Nestas cartas, dirigidas aos cristãos de Corinto, Roma, Tessalônica, Filipe, Paulo saúda os companheiros de jornada, fala das suas próprias experiências, dá testemunhos da sua fé, incentiva a todos à prática das virtudes cristãs, como o amor ao próximo, a justiça e a caridade.
Em sua última visita a Jerusalém, foi preso exatamente no templo onde, 20 anos atrás, Estevão fora apedrejado sob suas ordens. Acreditou que este também seria o seu fim, o que, aliás, considerou muito justo. Sob injúrias e pedradas, conseguiu forças e pediu para falar ao povo, transmitindo de forma inspirada a sua fé em Jesus, narrando também toda a sua trajetória, desde a conversão até aquele momento. Foi retirado do recinto por uma autoridade romana e conduzido mais uma vez a uma cela escura e úmida. Apelou para os seus direitos de cidadão romano e pediu para ser levado ao imperador em Roma. Passou 2 anos encarcerado até ter seu pedido atendido. Durante a longa e penosa viagem, fez muitas pregações, algumas curas, previu uma tempestade, passando a ganhar o respeito e a admiração de muitos. Chegou a Roma no ano de 61, quando a perseguição aos cristãos havia recrudescido. Dezenas estavam sendo sacrificados, tendo seus corpos destroçados pelos leões nas arenas do circo. Permanecendo em prisão domiciliar por outros 2 anos, enquanto aguardava seu recurso ao imperador, continuou seu trabalho de divulgação do Evangelho, inclusive através das epístolas. Promoveu a conversão de um importante político romano, através da cura de sua visão. E, finalmente, no ano de 63, obteve a absolvição imperial. Era a época do famoso imperador Nero, que, em sua insanidade e vaidade desmedidas, querendo ser reconhecido como um grande estadista, reconstrutor de uma Roma ainda mais esplendorosa e benfeitor daqueles que teriam perdido seus bens na tragédia, tramou o incêndio da sede do grande império. O plano de Nero foi posto em execução na manhã de 16 de julho de 64, mas as proporções do incêndio excederam em muito o planejado, saindo do controle e destruindo muito mais que o esperado. O povo estava desesperado. Não havia como atender a todas as necessidades. Era preciso encontrar culpados. Nada melhor que responsabilizar os cristãos pela tragédia, acirrando o ódio que a maioria nutria contra aqueles seguidores do Nazareno que mantinham-se à distância dos costumes dissolutos da época. Cristãos foram presos às dezenas, supliciados, levados à morte no circo, mantinham-se firmes na fé, muitos deles se entregando ao sacrifício, entoando cânticos de louvor. As poucas reuniões cristãs agora só eram possíveis nas catacumbas abandonadas. E foi aí que Paulo foi preso por guardas romanos. Sereno, em nenhum momento demonstrou medo ou ódio. Pelo contrário, intuindo ser chegada a sua hora, disse ao seu algoz para cumprir com seu dever. Este, altamente impressionado, golpeou-lhe com a espada, quase decepando sua cabeça. Paulo cai, mortalmente ferido, sentindo que a vida física lhe escapava. Em poucos minutos, começou a sentir um alívio reparador. Sentiu-se transportado por mãos carinhosas e orou a Jesus para que o ajudasse na nova situação. Novamente, estava sem enxergar, mas levantou-se e ouviu passos em sua direção. Era Ananias, que vinha recebê-lo e abrir-lhe os olhos para a realidade espiritual. Extasiado, contemplou a nova paisagem, quando Gamaliel também lhe trouxe um abraço fraterno. Em seguida, antigos companheiros das lutas terrenas começaram a chegar para lhe dar boas-vindas. Paulo, então, revela seu desejo de rever Jerusalém e, imediatamente,
Todos para lá se transportam. Por sugestão de Ananias, reúnem-se no cimo do Calvário, onde cantam hinos de esperança e luz. E eis que surgem 3 vultos luminosos. Era o Mestre Jesus, ladeado por Estevão e Abigail. Incapaz de proferir palavra, Paulo apenas chora e estende seus braços. Os 2 irmãos se adiantam, mas antes de abraçá-los, Paulo procura com o olhar a aprovação de Jesus. O mestre sorriu e falou: Sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos e felizes, os trabalhadores do Evangelho seguiram as pegadas do Cristo. Para concluir nossa tarefa de hoje, transcrevemos um trecho da primeira epístola aos Coríntios, o mais famoso e conhecido tratado sobre a caridade, e também o mais belo, onde Paulo faz previsões inspiradas sobre o futuro do cristianismo e da própria humanidade. Aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje, vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje, conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade, as 3. Porém, a maior delas é a caridade. Meus irmãos, que essa belíssima história nos inspire nesse momento de pandemia, de isolamento social, e que é muito oportuno para que nós oremos mais, aprendamos mais através das leituras, através das palestras, das videoconferências e através da meditação, da reflexão, que nós possamos rever conceitos, que nós possamos traçar caminhos, que nós possamos ser verdadeiros espíritas, aqueles que, segundo Kardec, deveriam reviver o cristianismo primitivo, todo baseado no amor e na caridade.
que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, que os nossos guias espirituais nos deem forças para praticar tudo o que o Cristo e a doutrina têm nos ensinado. Muita paz para todos.